E devidamente ensinado por todos. Continuando, a primeira secretária fez a leitura das correspondências recebidas e expedidas, onde constou de um ofício número 135/2014 do secretário de administração, senhor Givanildo Oliveira Pereira, encaminhando a esta casa o nome das empresas responsáveis pela execução de obras relacionadas com o projeto de lei número 509/2014. Um ofício número 75/2014 do senhor presidente Olavo da Silva Meira, solicitando do senhor prefeito Lenildo Pereira Lopes, a pedido do presidente da Comissão de Educação, vereador Milton Corrêa Cruz, e demais vereadores, informações dos nomes das empresas conveniadas que venceram as licitações constantes do projeto de lei número 509/2014. Um ofício número 075/2014 do senhor presidente Olavo da Silva Meira, encaminhando ao senhor prefeito Lenildo Pereira Lopes os requerimentos de números 11 e 12, de autoria do vereador Bernardo Vieira Barros, aprovado por unanimidade dos presentes na sessão ordinária do dia 6 de novembro do corrente ano. Dando continuidade ao trabalho, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou a primeira secretária a fazer a leitura do requerimento de número 013/2014, de autoria do vereador Milton Corrêa Cruz, onde solicita do senhor prefeito Lenildo Pereira Lopes, após a tramitação regimental, a pedido dos feirantes da sede do município, a permanência de um guarda municipal na feira livre nas sexta-feiras, durante a noite. Em seguida, o senhor presidente concedeu um tempo de 2 minutos para o vereador explanar sobre o seu pedido. Com a palavra, o vereador Milton Corrêa Cruz, onde deixou para fazer a justificativa no final. Em seguida, o senhor presidente Olavo da Silva Meira colocou em votação o requerimento número 13/2014, sendo em seguida aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou a primeira secretária a fazer a leitura do requerimento de número 014/2014, de autoria do vereador Milton Corrêa Cruz, onde solicita do senhor prefeito Lenildo Pereira Lopes, após a tramitação regimental, a limpeza das ruas da cidade, em especial a rua Valdemar Lúcio de Sabarros. Em seguida, o senhor presidente concedeu um tempo de 2 minutos para o vereador explanar sobre o seu pedido. Com a palavra, o vereador Milton Corrêa Cruz, onde deixou para fazer a justificativa no final. Em seguida, o senhor presidente Olavo da Silva Meira colocou em votação o requerimento número 14/2014, sendo em seguida aprovado por unanimidade. Dando continuidade ao trabalho, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou a primeira secretária, a vereadora Jocelyn Lima de Souza, a fazer a leitura do projeto de lei número 509/2014, que abre crédito especial no valor de R$ 1.204.782,41, em adequação ao QDD, quadro de detalhamento de despesas constantes da lei orçamentária, número 487, de 7/2/2014, da outras providências. Após a leitura do referido projeto, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou o presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, vereador Marcelo Fernandes Alencar Vilar, a dar o parecer, constando em seguida de favorável ao respectivo projeto. Continuando, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, o vereador Milton Corrêa Cruz, a dar o parecer ao projeto 519/2014, constando em seguida de parecer favorável ao respectivo projeto. Dando continuidade ao trabalho, o senhor presidente Olavo da Silva Meira colocou em primeira votação o projeto de lei número 509/2014, que abre crédito especial no valor de R$ 1.204.782,41, em adequação ao QDD, quadro de detalhamento da despesa constante da lei orçamentária, número 487, de 7/2/2014, da outras providências, sendo em seguida aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Marlene da Silva Costa justificou seu voto, dizendo que até a presente data a oposição nunca fora contra qualquer projeto que fosse em benefício ao povo, assim como os vereadores da situação. Porém, há necessidade de que o vereador saiba o teor do projeto, parabenizando em seguida o vereador Milton Corrêa Cruz por ter pedido esclarecimentos dos nomes das empresas que venceram as licitações dessas obras, ora em andamento, ressaltando ter conhecimento, pois mensalmente vai ao Tribunal de Contas dos Municípios e sabe quais empresas verdadeiramente estão trabalhando e as que são fantasmas, que, diga-se de passagem, não são poucas em Manuel Vitorino. Continuando, a vereadora Marlene da Silva Costa reportou-se ao senhor José Carlos, vulgo Carlinhos Belezinha, ressaltando não saber o cargo do mesmo no município, e que o senhor José Carlos esteve na FM comunitária deste município, defamando os vereadores da situação desta casa, ressaltando que, felizmente, ele não falou da bancada da oposição, mas que, independente de ser bancada de oposição ou situação, é vereadora desta casa, e que o senhor José Carlos não tem moral e decência para falar dos colegas vereadores, dizendo que vereadores estavam combinados e faltando com a sua obrigação de vir aqui a esta casa votar em um projeto. Continuando, a vereadora Marlene da Silva Costa fez uma explanação sobre o projeto de lei 509/2014,
falando que o Executivo nunca dignou encaminhar alguém para explicar a respeito do projeto e que essa casa não tem a obrigação de aprovar algo que não conhece, pois desconhece se algum vereador tem formação em contabilidade pública e que está aprovando um projeto para abrir crédito especial no valor de R$1.204.000. É muito dinheiro, questionando aos colegas se esse dinheiro será mesmo investido nesta quadra, ressaltando que irá acompanhar de perto essas obras, tendo a certeza que estão sendo superfaturadas pelo interesse de meia dúzia de pessoas que estão por trás dessas empresas, disse a vereadora Marlene da Silva Costa, fazendo seguir os agradecimentos finais. Com a palavra, o senhor presidente Olavo da Silva Meira endossou as palavras da vereadora Marlene da Silva Costa, dizendo que realmente esta casa nunca deixou de aprovar nenhum projeto que beneficie a comunidade, ressaltando que nesse projeto criou-se uma enorme polêmica por conta de um erro de contabilidade, onde deixou de constar o orçamento aprovado em 2013 para prevalecer no ano 2014 o elemento 15, ficando os pobres dos vereadores pagando um preço alto perante a comunidade, com muita gente opinando sem saber o que realmente acontece. Ressaltando que, diante ao erro, o Poder Executivo tinha a obrigação de explicar à comunidade o que estava realmente acontecendo. E o mais grave ainda é que já pagaram uma parcela às empresas sem a prévia aprovação da Câmara. Ressaltando o porquê dessa pressa toda, sendo que, na verdade, o atraso da votação se deu pelo motivo dos vereadores estarem solicitando documentos necessários à compreensão do projeto. Sendo que hoje, após sanar as dúvidas, aconteceu a primeira votação e que na próxima quinta-feira acontecerá a segunda e última votação. Pela ordem, a vereadora Marlene da Silva Costa agradeceu ao senhor presidente pelas palavras explicativas quanto à aprovação deste projeto, ressaltando que esta casa hoje está sendo crucificada por meia dúzia de pessoas que não entendem nada de trâmite legislativo, justificando o motivo de alguns desses não ter conseguido chegar a ocupar a cadeira legislativa justamente por falta de competência e credibilidade com o povo. Continuando, a vereadora Marlene da Silva Costa fez uma explanação sobre a constante ausência de apresentação de quadrimestre fiscal por parte da Prefeitura, onde é de fundamental importância para os vereadores saberem números, ou seja, o que tem chegado de receita e o que tem sobrado. Ressaltando que esses dados, só quem sabe, são os vereadores que estão indo constantemente ao Tribunal de Contas, no caso, os 4 vereadores da oposição. Ressaltando que a receita mensal que chega aos cofres da Prefeitura é mais de 3,5 milhões, sendo que a contabilidade da Prefeitura nunca se dignou a enviar para essa casa um balancete, como foi prometido aqui em tempos passados. Primeiro pelo senhor Renato Vaz, depois o senhor Humberto Cosme Ferreira, depois o Robson Vilar, que prometeu e nunca mandou o respectivo balancete. Isso para que esta casa não tenha conhecimento dos valores recebidos pela Prefeitura. Ressaltando que eles se enganam com essa atitude de não mandar o balancete mensal à Câmara, pois através do Tribunal de Contas os municípios têm todas as cópias de todos os balancetes que precisar, mas espera que pelo menos o Executivo se digne a vir fazer a apresentação do quadrimestre fiscal, embora, senhor presidente, não é preocupação desse governo com 4 contas rejeitadas, sendo que um dos pré-requisitos de rejeição, aqui está rejeição de contas, foi a falta de apresentação desses quadrimestres. Dando continuidade ao trabalho, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou a primeira secretária a fazer a leitura do projeto de lei número 510/2014, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Manoel Vitorino para o exercício financeiro de 2015. Continuando, o senhor presidente fez uma explanação sobre a referida preposição, autorizando em seguida o presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, o vereador Marcelo Fernando de Alencar Vilar, a dar o parecer. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernando de Alencar Vilar, que solicitou o prazo regimental para melhores análises. Em seguida, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a vereadora Jocilene Lima de Souza, para dar o parecer. Com a palavra, a vereadora Jocilene Lima de Souza, onde solicitou o prazo regimental para melhores análises. Em seguida, o senhor presidente Olavo da Silva Meira autorizou o presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, o vereador Milton Corrêa Cruz, a dar o parecer. Com a palavra, o vereador Milton Corrêa Cruz, onde solicitou também prazo regimental para melhores análises. Em seguida, o senhor presidente Olavo da Silva Meira, obedecendo a solicitação dos presidentes das comissões, falou que o parecer a este projeto ficará para a próxima sessão, colocando à disposição dos senhores vereadores os assessores contábil e jurídico para melhores análises do projeto.
Não havendo mais nada a tratar na noite do dia, o senhor presidente franqueou palavras aos senhores vereadores, pelo tempo estabelecido por lei. Fez uso o vereador Milton Corrêa Cruz, onde inicialmente saudou a todos, agradecendo em seguida ao senhor presidente por ter encaminhado sua solicitação ao senhor prefeito, no sentido de mandar destacar os nomes das empresas que estão fazendo a cobertura das quadras e construção da creche. Continuando, o vereador Milton Corrêa Cruz fez uma explanação sobre os seus requerimentos, agradecendo inicialmente aos colegas vereadores pela aprovação, falando que o primeiro refere-se à solicitação da permanência de um guarda municipal à noite na Feira Livre, a fim de dar segurança às mercadorias dos feirantes, onde atualmente está acontecendo roubos e, consequentemente, causando prejuízos aos feirantes que necessitam deixar suas mercadorias expostas na rua. Assim como o segundo requerimento, que foi a limpeza das ruas da cidade, onde atualmente encontra-se com bastante entulho e acúmulo de lixo, ressaltando que realmente, há algum tempo atrás, a Prefeitura realizou a limpeza nas ruas, mas pelo tempo que ocorreu, tornou a acumular lixo e entulhos, necessitando assim de uma limpeza. Na oportunidade, o vereador Milton Corrêa Cruz solicitou do senhor presidente Olavo da Silva Meira que oficializasse ao senhor prefeito Lenildo Pereira Lopes informação do nome do atual secretário de Obras e Serviços Públicos, a fim de que esse tipo de cobrança seja feito diretamente ao secretário. Pela ordem, a vereadora Marlene da Silva Costa solicitou uma parte ao vereador Milton Corrêa Cruz, endossando suas palavras e parabenizando-o pela atitude em relação aos feirantes, ressaltando que em tempos passados levantou essa bandeira a favor dos feirantes, por não achar justo que os mesmos ficassem sem ter onde colocar suas mercadorias. E, no entanto, o mercado que foi feito para os feirantes colocar suas mercadorias está ocupado para uma escola de judô, ficando, no entanto, as mercadorias dos feirantes expostas a cachorros e porcos. Pedindo ao vereador, que faz parte do grupo do prefeito, que levante essa bandeira, que leve os feirantes e os alimentos que eles trazem para ser comercializados para dentro do mercado, porque ali é que eles devem guardar, e não deixar no meio da rua à mercê dos animais. Diz isso, pois se este pedido partir por parte da oposição, não será atendido. Continuando, a vereadora Marlene da Silva Costa reportou-se ao vereador Milton Corrêa Cruz, dizendo que provavelmente o secretário de Obras do município continua sendo o senhor Cristiano, pois o vereador Antônio Fernando Sampaio, em visita ao Tribunal de Contas dos Municípios, encontrou uma ou duas notas fiscais da empresa MFC, Marcelo Fernandes Costa, tendo nessas obras a assinatura do senhor Cristiano. Obras essas que dizem que estão sendo feitas. Com a palavra, o vereador Milton Corrêa Cruz, onde agradeceu a parte da vereadora Marlene da Silva Costa, ressaltando que terça-feira estará no Tribunal de Contas dos Municípios, fazendo de perto essas fiscalizações, fazendo os seguintes agradecimentos finais. Com a palavra, o senhor presidente Olavo da Silva Meira, onde reportou-se ao colega vereador Milton Corrêa Cruz, dizendo que irá encaminhar seu pedido ao Executivo Municipal, solicitando providência de informação sobre quem hoje responde pela Secretaria de Obras. Fez uso da palavra a vereadora Jocelyn Lima de Souza, onde inicialmente saudou a todos, parabenizando os colegas vereadores Marlene da Silva Costa, Olavo da Silva Meira e Milton Corrêa Cruz pelas palavras ditas quanto a esta problemática, fazendo em seguida o esclarecimento quanto ao que fora dito na FM quanto aos vereadores, e também da criação de um grupo na rede social WhatsApp, encabeçado pelo secretário de Educação do município, o senhor Valmique Costa, e mais meia dúzia de diretores e secretários e funcionários que trabalham dentro da prefeitura, onde tiveram a infelicidade de formar um grupo no WhatsApp, denegrindo a imagem dos vereadores, querendo que os vereadores assumissem um erro que veio da própria prefeitura, ressaltando ficar triste e lamentar quando vê pessoas que não têm caráter algum ir para as ruas, FM e até criar um grupo em redes sociais a fim de falar mal da Câmara de Vereadores, e até mesmo pessoas que têm qualificação se expor nas redes sociais falando um monte de besteira sem ter conhecimento do que está acontecendo, ressaltando que nesta sessão encontra-se presente pessoas que fazem parte deste grupo e que essas pessoas possam levar este recado aos seus colegas, dizendo que foram infelizes em fazer isso, pois os vereadores estão aqui hoje votando no projeto que beneficia o nosso município, questionando em seguida o porquê do interesse desta meia dúzia na aprovação só desse projeto, querendo que essa aprovação saia por cima de tudo. Será que é interesse próprio? Ressaltando não ter outra justificativa, pois eles não teriam tanto interesse se não estivessem sendo beneficiados. Ressaltando que não é por ser vereadora da situação que vai colocar seu nome em jogo, assinando coisas que não está conveniente à Câmara. Reportando-se aos presentes
que a mesma foi eleita pelo povo e não por essa meia dúzia de pessoas ambiciosas que têm interesses próprios no nosso município. E finalizando, a vereadora Jocilene de Souza falou que essa meia dúzia de pessoas não estão preocupadas na paralisação das obras, e sim preocupados com si próprio. E como a vereadora Marlene da Silva Costa falou, se essa meia dúzia de pessoas realmente estivessem pensando no povo, estaria aqui hoje, sendo um representante. Mas como não tem caráter de estar aqui, assumindo uma dessas cadeiras, é que deixa um abraço a cada um dessa meia dúzia de pessoas que teve a infelicidade de fazer esse ridículo. Pois se eles pensaram que estavam ofendendo esta casa, muito pelo contrário, eles mostraram para o povo que os vereadores não estão aqui para aceitar o erro de ninguém e de quem quer que seja. Estão aqui para corrigir e aprovar de fato o direito, o que é para o bem da população. Disse a vereadora Jocilene de Souza, fazendo os seguintes agradecimentos finais. Com a palavra o senhor presidente Olavo da Silva Beira, onde comentou o discurso da vereadora Jocilene de Souza, dizendo que foi um desabafo, compreendendo que as palavras às vezes têm um efeito mágico, faz a gente sorrir, alegrar, ser feliz e faz a gente chorar, ressaltando a necessidade que se tenha um pouco de paciência, tolerância e humildade, tanto uma parte como a outra, para que o nosso município não saia perdendo, pois a responsabilidade do vereador é muito grande e a função deste trabalho é fazer com que o município saia ganhando. Mas observa que ultimamente os vereadores têm sido menosprezados e humilhados em algumas atitudes, o que não é bom, pois isso não favorece a democracia e não ajuda a administração. Continuando, o senhor presidente Olavo da Silva Beira disse que existem diversas opiniões e que é necessário um debate e um diálogo para o entendimento. Agradecendo ainda o senhor Renato pela visita em sua fazenda, onde procurou saber sua opinião prévia sobre o projeto e o que está acontecendo com a votação, onde sentou com o mesmo e explicou a situação de tramitação, onde parecia que esta casa já tinha votado contra, ressaltando não ter dúvidas que este projeto veio beneficiar, mas que trouxe uma polêmica sem necessidade. Fez uso da palavra o vereador Antônio Venâncio Sampaio, em nome do ex-vereador da cidade de Boa Nova, senhor Nietzsche, saudou a todos, falando em seguida que a função do vereador é fiscalizar e que a oposição mensalmente vai ao Tribunal de Contas dos Municípios e que tanto a oposição quanto a situação nunca foram contra qualquer projeto, ressaltando que em uma reunião no povoado do Salgado, ouviu o senhor prefeito dizer que vereador de oposição só serve para prejudicar, ressaltando sem engano do senhor prefeito, pois a oposição só faz ajudar a administração, pois estão mostrando erros e evitando que as coisas estivessem pior, a ponto de perda de mandato ou até mesmo estar preso. Continuando, o vereador Antônio Venâncio Sampaio fez uma explanação sobre a Secretaria de Obras, falando que é um absurdo que encontra de notas fiscais contendo informações do que diz que fizeram no interior desse município, ressaltando que a maior parte é da empresa MFC, Marcelo Fernando Costa, e que inclusive no último dia 12 de novembro constou uma outra nota dessa empresa prestando serviço de terraplenagem do Galpão ao Salgado, ao povoado do Inchô, ao 55, sendo que nessa administração de 6 anos do prefeito Lenilton Pereira Lopes, a patroa nunca passou do Inchô ao 55, ressaltando que a patroa realmente esteve em setembro, ficando parada 15 dias na casa do senhor Manuel Gonçalo, onde cortou 13 metros de estrada do povoado do Salgado até a frente da casa do senhor Lobão, subindo depois com a navalha erguida até o povoado do Recreio no Colonhal, Três Lagoas, Fruteiras, Serra 21, chegando no povoado do Salgado sem sequer baixar a lâmina, ressaltando que está falando a verdade e que o vereador Clotilde Bispo Beira é testemunha do que está falando, e que os moradores das comunidades dessas citadas regiões são testemunhas, inclusive o patrulheiro, que sem conhecer que era vereador, falou abertamente que com essa atitude, falou abertamente que isso era uma determinação do secretário de obras e que não concordava com essa atitude. Continuando, o vereador Antônio Venâncio Sampaio falou sobre a questão da iluminação pública do povoado do Salgado Grande, dizendo que comentou com a colega Jocilene Lima de Souza que parece que o povoado do Salgado é maior que a cidade de Jequié pelas quantidades de notas fiscais de iluminação pública. Inclusive, agora no mês de agosto, procurou saber de um morador do povoado do 21 quantos braços de lâmpadas foram instalados naquele povoado. E o morador disse que no máximo 4. E na nota fiscal contida no Tribunal de Contas consta 40.
E finalizando, o vereador Oliveira Sampaio disse que tudo isso é absurdo e que a obrigação do vereador é fiscalizar. Por isso que a administração fala do vereador da oposição, ressaltando que a política de 2016 está chegando e com fé em Deus será candidato, estando ao lado do povo, fazendo aquilo que o povo merece, na certeza que este mesmo povo irá conduzi-lo novamente a esta casa. Com a palavra, o senhor presidente Olavo da Silva Meira, onde agradeceu as palavras do vereador Oliveira Sampaio, falando que resta agora a situação e os representantes públicos averiguar e justificar por que essa patroa passeou tanto e não fez nada. Continuando, o senhor presidente Olavo da Silva Meira comentou em plenário uma conversa que teve com a vereadora Marina Silva Costa há tempos atrás sobre a integridade moral do senhor Cristiano, ex-secretário de Obras, onde sempre disse e afirma que é um homem de bem, uma boa pessoa, de boa reputação, que merece de nós um pouco de atenção. E diante de alguns acontecimentos constatados no Tribunal de Contas dos Municípios, o senhor Cristiano tomou conhecimento, veio aqui e disse: olha, política eu já vi que não é meu prato, secretário eu não sou mais. E quem falou para o senhor Cristiano que eu mesmo era muito útil para este município, sendo que ele respondeu: não, Olavo, estou fazendo faculdade, vou cuidar da minha vida profissional e técnica, pois minha função é outra. E que naquele momento pagou um preço alto, pois ficou parecendo que Olavo foi que fez a pressão para Cristiano deixar o cargo, ressaltando que a função é uma coisa e o homem privado, cidadão, é outra. E que o senhor Cristiano goza de sua parte, sem nenhum puxa-saquismo, o direito de o defender, sem querer que algum dia o apoie para nada. Isso fica sob a sua vontade, pois Cristiano é um cidadão que tudo o que Manuel Vitorino entregar em termos de cargos públicos está muito bem entregue. Com a palavra, a vereadora Marlene da Silva Costa endossou as palavras do senhor presidente Olavo da Silva Meira, dizendo que conhece a pessoa do senhor Cristiano. É uma pessoa que goza de uma credibilidade imensa, um técnico extremamente competente naquilo que se propõe a fazer. Mas confessa que, ao ver aquelas duas notas fiscais do Tribunal de Contas dos Municípios, no valor de 89 mil de serviços feitos com patrol em uma região onde não foi efetuada a obra, aquilo a decepcionou, pois consta a assinatura dele autorizando o pagamento daquela obra, e o pior, sem ter sido feita, ressaltando acreditar que o senhor Cristiano fez isso por ter cedido o desejo do grupo e não da sua consciência, pois quando ele assinou, sabia que a obra não tinha sido feita. E novamente, sempre pela mesma empresa, MFC, Marcelo Fernandes Costa, primo carnal do secretário Robson Vilar, onde 70% das obras com patrol, trator, retroescavadeira é feito com esta empresa, e que o senhor Cristiano assina nessas obras sem serem realizadas. Continuando, a vereadora Marlene da Silva Costa disse que o senhor Cristiano veio da família íntegra, pois conhece a integridade da professora Nilceia, mas infelizmente não é só ele que vem fazendo esse tipo de trabalho dentro de Manuel Vitorino. O seu irmão, dono da empresa Subsolo, está também envolvido e que estará oferecendo uma denúncia ao Ministério Público Estadual e a outros órgãos competentes, como Polícia Federal, Fantástico. Todos vão tomar conhecimento do que essa empresa Subsolo, que é do irmão de Cristiano, do que esta empresa Subsolo, que é do irmão de Cristiano, e esta administração estão fazendo. Há exemplo que está abrindo 2 postos no mesmo lugar, postos abertos antes das eleições de prefeito, e que nem instalados foram. Continuando, a vereadora Marlene da Silva Costa disse ser vergonhoso o que está acontecendo na educação do município. A exemplo do programa Mais Educação, onde os recursos que estão sendo usados é de forma vergonhosa, onde empresas fantasmas recém-abertas vêm prestando serviço de consultoria, onde o empresário acabou de completar 18 anos de idade, casas residenciais funcionando como oficina, consertando cadeiras escolar, tudo sendo pago com esse recurso. E finalizando, a vereadora Marlene da Silva Costa disse que a empresa Marcelo Fernandes Costa não tem nada a ver com o vereador Marcelo Fernandes Alencar Vilar, só os nomes que são parecidos, fazendo em seguida os agradecimentos finais. E não havendo mais quem quisesse uso da palavra, o senhor presidente Olavo da Silva Meira agradeceu ao presidente do público presente, dizendo que a democracia coloca sempre à disposição o debate neste legislativo. Agradecendo ao vereador Antônio Oliveira Sampaio por ter colocado a lembrança do nome do ex-vereador da cidade de Boa Nova, Nide, presente nesta casa, ressaltando que sempre costuma dizer que a oposição nada mais é do que o combustível para a situação andar e poder fazer o seu papel na gestão pública, e que nunca vai deixar de existir oposição e situação, cada um dentro do seu papel.
E não havendo mais nada a tratar no âmbito do dia, o senhor presidente formulou o convite a todos para a próxima sessão, quinta-feira, dia 20 de novembro do corrente ano, declarando em seguida encerrada a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Manuel Vitorino Bahia. Manuel Vitorino Bahia, em 20 de novembro de 2014. Feita a leitura da ata, nesse instante eu coloco a mesma em votação. O vereador for de acordo, também sentado, que for contra, se levanta. Declaro aprovada a ata lida nesse instante. Você está num lugar público. Tiago. Mas é a pessoa. Vamos que se interessa pela comunidade aqui. É idoso, na verdade. Para mim só tem duas idades. Ou é jovem ou é idoso. É jovem ou é idoso. Dando prosseguimento à sessão ordinária, autoriza a primeira secretária, Maria Silene, a fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Manuel Vitorino, 13 de novembro de 2014. Senhor Olavo da Silva Meira, presidente da Câmara Municipal. Ao senhor prefeito Lenildo Pereira Lopes. Senhor prefeito, venho por meio deste enviar a Vossa Excelência os requerimentos de número 013-014/2014, ambos de autoria do vereador Milton Correia Cruz, aprovados por unanimidade na sessão ordinária do dia 13 de novembro do corrente ano. Sendo só para o momento na certeza do dever cumprido, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe votos de mais alta e máxima consideração. Atenciosamente, Olavo da Silva Meira. Manuel Vitorino Bahia, 13 de novembro de 2014. Do senhor Olavo da Silva Meira ao senhor Lenildo Pereira Lopes, prefeito municipal. Motivo: solicitação do nome do atual secretário de obras deste município. Senhor prefeito, venho por meio deste, atendendo a solicitação do vereador Milton Correia Cruz, na sessão ordinária do dia 13 de novembro do corrente ano, solicitar de Vossa Excelência o nome do atual secretário de obras deste município. Sendo só para o momento e na certeza do dever cumprido, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe votos de mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Olavo da Silva Meira. Ofício circular número 2282, MS, Câmara Municipal, Ministério da Saúde. O senhor Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, diretor executivo. Assunto: substituição do procedimento de notificação às câmaras municipais quanto à liberação de recursos. Agradeço a nobre vereadora pela leitura das correspondências recebidas e expedidas. E nesse instante, autoriza a primeira secretária, mesmo a vereadora Jocelene, a fazer a leitura do projeto de lei 509/2014.
Projeto de lei número 509/2014, de 3 de setembro de 2014. Abre crédito especial no valor de até R$1.204.782,41, em adequação, quadro de detalhamento da despesa constante da Lei Orçamentária de número 487, de 7 de 2 de 2014, e da outras providências. Coloco em segunda e última votação o projeto de lei número 509. Eduardo, o que eu altero aqui? Tá. 509/2014. O vereador que for a favor permanece sentado, quem for contra se levanta. Declaro aprovado o referido projeto número 509, que trata desse crédito especial. Agradeço aos nobres vereadores, em nome da comunidade Manuel Turino, pela aprovação do referido projeto, onde, por certo, beneficiará a nossa comunidade. Como também agradeço ao secretário administrativo, Givanildo, por ter nos atendido, mandando para esta casa a documentação necessária para a tramitação regimental deste projeto, para o conhecimento e o bom andamento da democracia aqui no Legislativo. Já foi, vereador, mas pois não. Se sinta à vontade, pode justificar seu voto. Excelentíssimo presidente dessa casa, Olavo Beira, vereadores, vereadora, bom dia às pessoas que nos honram com a presença. É bom ter essa casa sempre cheia. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Senhor presidente, fica aí notório a intenção dessa casa em consertar, na verdade nem votar, mas consertar um erro do Poder Executivo Municipal. Quando Vossa Excelência, semana passada, deixou claro para nós vereadores que estávamos aqui justamente para isso, visto que a contabilidade deixou de colocar esse item 15, no orçamento 2013-2014. Espero que esse orçamento que hoje tramita nessa casa esteja com a sua formação completa, para que no futuro próximo não venha uns e outros, pessoas que tenham como insignificantes na nossa comunidade, a exemplo do senhor José Carlos, que foi para a FM dizer que vereador aqui estava colaborando para o prejuízo do município, ao invés do progresso. Então eu espero que tenha servido de base para ele e a demais pessoas que vão para uma FM falar coisas que não conhecem, falar coisas que não lhes pertencem, porque até que me conste, essa pessoa não faz parte do quadro de servidor da prefeitura, nem do quadro de cargos comissionados. Pelo menos eu nunca vi nenhuma portaria baixada em nome dele, dando algum cargo ou alguma autoridade para tanto. Então, portanto, fica aí decretado a vontade de nós vereadores em servir ao nosso município, visto que, senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito bem, na função de vereador no passado e hoje na função de presidente dessa casa, que nenhum de nós vereadores nunca votamos contra um projeto que fosse beneficiar o nosso povo, a nossa cidade. No mais, agradecer a oportunidade. Agradeço ao vereador pela justificativa do seu voto. Vereador Jocelyn, pode justificar o seu voto. Presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, satisfação muito grande essa casa cheia, e quero aqui justificar o meu voto, onde eu falei na sessão passada de um grupo de meia dúzia que tiveram a infelicidade de sair tentando degredir a imagem dos vereadores, mas muito pelo contrário. Eles pensaram que estavam ofendendo os vereadores da forma que fizeram. Só que não. Eles mostraram para o povo que nós vereadores estamos aqui para fazer pelo povo. E assim foi feito. Nós não poderíamos assinar um projeto do jeito que chegou aqui. Nós pedimos prazo, mandamos um requerimento e obtivemos a resposta. E nunca deixamos de assinar um projeto que venha favorecer o nosso município.
nem os vereadores da situação e muito menos os vereadores da oposição, muito pelo contrário. Todos os projetos que vêm a essa Casa de Lei, que vêm favorecer o nosso município, nós estamos ali assinando e colaborando. E por isso, mais uma vez, votamos em um projeto que vem a favorecer o nosso município. Sinto muito pela meia dúzia que saíram falando dos vereadores, foram infelizes, porque nós estamos aqui para atender o povo e não a meia dúzia que venha com interesse próprio no nosso município. E aqui fica o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Agradeço a vereadora Jocilene pela justificativa do seu voto. Nesse instante, autoriza a primeira secretária, a vereadora Jocilene, a fazer a leitura do projeto de lei número 510/2014, a LOA, Lei Orçamentária, projeto de relevância, onde nós estamos buscando colocar algumas emendas referente ao orçamento 2015. Como também agradeço a Prechê, não sei se saiu, que estava aqui, secretário, entendeu? Ainda está aí? A Charles, muito obrigado, e a todos os presentes que hoje nesta casa dá esse brilho ao nosso trabalho. Pois não, vereador? Projeto de lei número 510, de 24 de setembro de 2014. Estima a receita fixa à despesa do orçamento anual do município de Manuel Vitorino para o exercício financeiro de 2015. Feita a leitura do projeto de lei número 510, que é o orçamento para 2015, onde está orçado, para o conhecimento das pessoas, que é coisa que interessa a nossa comunidade, 39.604.000 reais é o orçamento para 2015, onde também deixa bem claro aqui a distribuição da seguinte forma: Câmara de Vereador, R$1.535.000. Gabinete do Prefeito, R$1.459.000. Secretaria de Administração, R$1.618.000. Secretaria de Finanças, R$1.459.000. Secretaria de Educação e Cultura, R$19.515.250. Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, R$5.313.400. Secretaria Municipal de Saúde, R$5.999.350. Secretaria de Assistência e Previdência, R$1.918.000. Secretaria de Produção Agrícola, R$787.000. Mais uma vez, não houve uma valorização na Secretaria do Nobre Secretário Prechel, e eu acho que sempre essa secretaria é logrado dela o direito de atuar no campo, onde nós sabemos que metade da nossa comunidade vive, que metade da nossa comunidade atua, e os nobres vereadores, desta vez, Prechel, eu quero justificar, desculpa eu estar tratando nossa primeira Zé Carlos como Prechel, mas é minha intimidade, e que os vereadores colocou bastante emenda na lei de diretrizes, depois na lei de orçamento do ano 2000 para 2014, e não logramos êxito nas emendas apresentadas. E os senhores vereadores, desta feita, reunidos com o jurídico, e com o contabilista dessa casa, nós achamos até por bem deixar à disposição do Executivo na atuação sobre essa secretaria. Mas, para mim, é uma injustiça aos moradores da zona rural, ao homem do campo, porque tem uma frase popular que diz: quando o campo vai bem, a cidade movimenta. Mas esperamos que você, com jogo de cintura, com a sua habilidade, busque recursos, convênios, para que essa secretaria avance progressivamente. Então, importa, portanto, em R$39.604.000. É o orçamento para 2015, onde nesse instante autorizo o presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Marcelo Fernandes Alencar Vilar,
a oferecer parecer ao referido projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, é um prazer receber vocês aqui e espero que venha mais. A gente às vezes fica aqui só debatendo os assuntos da cidade, da Câmara, do município e com poucas pessoas. Espero que vocês venham mais, não só hoje, mas sempre. Bom, gente, a respeito do orçamento, presidente, de acordo com o que nós todos sentamos e analisamos e concordamos dentro daqueles índices que nós conversamos, eu sou a favor. Eu, como presidente da Comissão de Constituição, da Legislação e Redação, e a comissão aqui, o primeiro relator, Antônio Venâncio Sampaio, e o segundo revisor, Ailton Nascimento Gomes. Somos a favor. Com as emendas, é claro. Nesse instante, eu gostaria que, então, o nobre secretário Eduardo me trouxesse, por favor, a emenda. Faz a leitura das emendas em seguida. Então, como foi apresentada a emenda pela comissão, a Comissão de Finanças, a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, que é a comissão que tem a obrigação de nos apresentar as emendas, por favor, gostaria que a vereadora Jocilene apresentasse para nós as referidas emendas. Fica à vontade. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 510/2014, de 24 de setembro de 2014. Traz emenda modificativa ao artigo 7º, inciso 1, letra A, do projeto de lei número 510/2014, Lei Orçamentária Anual para 2015. Com a no artigo 52 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 106, parágrafo único do Regimento Interno desta Casa de Leis, e o mais o artigo 64, inciso 3º, o artigo 65, parágrafo único da Constituição Federal 83, apresentamos para que seja efetivamente deliberada, discutida e votada pelo plenário desta Casa de Leis a seguinte emenda ao projeto de número 510/2014, necessária que tem preservadas a sua necessária incolumidade legal do constitucional, bem assim que assaz esclarecido e requer os legisladores. Artigo 1. Artigo 7º, inciso 1, letra A, será modificado, passando a ter a seguinte redação. Artigo 7º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no limite e com os recursos abaixo dos indicados, decorrente do serviço financeiro até o limite 30% do mesmo, de acordo com o estabelecimento no artigo 43, inciso 1. E o inciso 1 e 2 da Lei 4.320/64. Pois não. Nós vamos colocar em votação individualmente. Vejam bem, os senhores presentes, eu me vejo no dever de mencionar aqui um fato. Que foi lida a emenda apresentada de 30%, no inciso 1º, artigo 7º, inciso 1º, letra A. No orçamento, diz a letra A, decorrentes, crédito suplementar, decorrente superávit financeiro até o limite de 100% do mesmo, de acordo com o estabelecido os artigos 43, inciso tal. Então, diante disso, os senhores vereadores reunidos, nós discutimos e debatemos a questão, o vereador de situação da oposição, e encontramos um número, apesar de haver divergências, não vou citar aqui o número que cada vereador mencionou, porque fica parecendo que tem que fazer uma autodefesa de alguns e uma ponderação de outros. Não é de praxe dessa presidência fazer isso. Mas houve discordância em números. Claro, é evidente que 100%, quando se pede, fecha a Câmara de Vereador para discutir essa questão. Mas chegou a um consenso, a maioria chegou aí a 30%. Em cima deste inciso 1º, artigo 7º, inciso 1º, letra A. Então, nesse instante,
Os senhores vereadores que for a favor desta emenda, com 30% permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Está aprovado a primeira emenda. É de conhecer que às vezes o executivo ele caminha o orçamento à Câmara de Vereadores buscando aparelhar a sua administração para que o ano transcorra sem uma certa obrigação de encaminhar à Câmara de Vereador algumas solicitações através de projetos. No entanto, a Câmara discute e acha conveniente que ela, e é necessário, que ela participe da discussão de qualquer projeto nesse sentido. É por isso que nós mudamos aí o percentual apresentado pelo Executivo, o que é por ele necessário e autorizado, e não aceitar o que é por nós também autorizado e necessário, que discutamos e apresentamos um número conveniente para o ano 2015. Nesse tanto, autorizo a vereadora Jocelene, primeira secretária destacada, a fazer a leitura da segunda emenda do inciso 1º, artigo 7º, inciso 1º, letra B. Traz aí. Onde, aqui no orçamento, diz o seguinte: abre crédito suplementar decorrente do excesso de arrecadação até 100%. Ou seja, aquilo que passar do que está no orçamento, o Executivo tem o direito de abrir crédito suplementar até 100%. A Câmara apresentou a seguinte emenda a esta letra B. Pois não, vereadora? Traz a emenda modificativa ao artigo 7º, inciso 1, letra B do projeto de lei orçamentária, de lei 510/2014, lei orçamentária anual para 2015. O artigo 7º, inciso 1, letra B, será modificado, passando a ter o seguinte